Ok, gente, então, para mim aqui já está aparecendo o slide, tá? Então, vamos lá. A semana passada nós fizemos algumas abordagens sobre algumas questões e essa semana nós vamos tentar falar sobre purgatório e a infalibilidade papal. Semana passada nós tratamos as questões relacionadas com fé e obras, tá? Onde apresentamos alguns textos, principalmente ali para a gente ter como base o livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. E também falamos que ao longo do tempo, dentro dos concílios da Igreja Católica, as questões de obras relacionadas com a salvação estava sempre presente, e na semana passada nós mostramos um documento, que é um documento, uma espécie de conciliação entre o pensamento luterano, que é um pensamento reformado, e o pensamento da Igreja Católica. E parece que tem um consenso nessa direção, embora eu não tenha observado e lido qualquer tipo de matéria um pouco mais oficial. Eu vi um documento ali e fiz questão de apresentar para vocês. Também vimos a respeito do dogma mariano. É um dogma onde, ao longo dos séculos, a gente tem lido que Maria, ela se apresenta desde o concílio de Constantinopla, em 325, como mãe de Deus. É claro que aqui estava ligado com a cristologia, tinha toda uma resposta teológica a dar a respeito da pessoa de Jesus. Então, está errado aqui, não é mão de Deus, é mãe, tá? Está errado ali. Então, a Maria, como sendo a mãe de Deus, está dizendo que Jesus é humano, porque ele teve uma mãe humana, e está dizendo que ele também é Deus. Então, se ele nasceu, ele teve mãe. Se ele teve mãe e nasceu, ele é homem, mas também as Escrituras afirmam que ele é Deus. Então, Maria, como sendo mãe de Deus, foi uma frase, foi uma palavra que eles encontraram para fazer essa afirmação. Até aí, tudo bem, poderia ser diferente, mas é o que tinha e é o que eles decidiram naquela época. Depois passa por outra questão da virgindade perpétua de Maria, depois passa por uma outra questão, que é a Imaculada Concepção ou Imaculada Conceição de Maria, ou seja, na virgindade perpétua, Maria continuou virgem, mesmo depois de ter dado à luz a Jesus Cristo. Na Imaculada Concepção, é um pronunciamento a respeito de Maria, dizendo que ela não só foi virgem na concepção de Jesus, mas ela nasceu sem pecado. E depois, na Assunção de Maria, então nós temos Maria como sendo mãe de Deus, Maria como sendo virgem perpetuamente, Maria como tendo nascida sem pecado, e a Assunção de Maria, ela foi elevada aos céus e não conheceu a morte. Isso gera para nós um problema muito sensível, porque coloca Maria numa situação de não dependente da graça, ou seja, se ela nasce sem pecado, ela não precisa da graça, porque ela não é pecadora, ela não tem a natureza pecaminosa. E se ela é elevada aos céus em corpo, ela também não passou pela morte. Então, é um problema, inclusive o Fernando citou alguma coisa hoje a respeito, quando ele está tratando do Evangelho de Lucas, a respeito de Maria, aquela adolescente que é dependente da graça, que tem o entendimento do que está sendo falado para ela, embora eu acho que ela não tenha aquele entendimento completo, mas ela tem um entendimento, o anjo aparece e fala com ela, e essas questões deixam uma barreira entre a nossa maneira de pensar e a maneira de pensar teológica da Igreja Católica Apostólica Romana, porque nós entendemos que todos, inclusive Maria, é dependente da graça de Deus, Vamos falar um pouco, já que a gente está falando sobre a questão de Maria, nós temos que falar um pouco sobre essa questão
de imagens dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela faz uma distinção entre o que significa adorar, né? Porque a gente tem essa questão de santos todas dentro da Igreja Católica, e como está muito ligado com a questão de Maria, eu gostaria de falar um pouco para vocês. A questão de adoração dentro da Igreja Católica, existe um entendimento, sim, que é somente a Deus que deve ser adorado. Assim como a Reforma, dentro daqueles 5 solas, entendeu que a adoração única e exclusivamente a Deus. Então, a Igreja entende que a adoração é a Deus e deve reconhecê-lo como tal, Criador, Salvador, Senhor e dono de tudo que existe, um amor infinito, misericordioso. Ao Senhor teu Deus adorarás, é o texto de Lucas, que tem uma citação de Deuteronômio. Isso faz parte do catecismo da Igreja Católica. Então, a Igreja define como adoração única e exclusivamente destinada a Deus. O problema é, a Igreja também vai tratar da questão da veneração aos santos, que é o seguinte: venerar significa honrar. Para a Igreja Católica, é esse sentido, é a palavra doulia, que é a palavra douléu, que vai também, a gente já ouviu essa palavra, que é doulos, né? Muitas vezes vocês devem ter ouvido uma pregação que é a palavra servir. Então, venerar dentro da Igreja Católica tem a questão de honrar. Então, vejam só, também recebe o culto de doulia, a palavra de Deus, ou melhor, os sinais da palavra de Deus, especialmente a Sagrada Escritura. Ou seja, na própria argumentação da Igreja Católica, a gente vê que a Sagrada Escritura, como nós entendemos, é uma parte da palavra de Deus. Para nós é a palavra de Deus, e para dentro da Igreja Católica faz parte da palavra de Deus. A gente viu isso quando nós tratamos a respeito da revelação fechada e da revelação continuada. Mas também, vejam só, o culto de doulia, ele pode ser feito, que é essa questão da veneração, culto a alguém, pode ser feito à palavra, ao evangeliário, ao lecionário, ou seja, partes de documentos da Igreja Católica que contêm as Escrituras, mas não necessariamente é a Escritura. Agora, nessa questão de veneração, existe também o culto de hiperdulia, ou seja, hiperveneração. Essa questão da hiperveneração só é cabível no caso de Nossa Senhora. Ou seja, Nossa Senhora tem um lugar, Maria tem um lugar muito especial no culto de veneração. Não é nem veneração e nem adoração dentro da Igreja Católica. É um espaço intermediário, é a hiperveneração. Vejam só, nós temos um entendimento de que, conforme diz Romanos, capítulo 13, versículo 7, bem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. E o texto vai continuar, a gente não deve ficar devendo nada a ninguém, mesmo na questão de honra. Se alguém merece honra, nós temos que honrar. O problema é sim, qual é a diferença na prática entre venerar, adorar, honrar? Como é que fica essa questão na mente do povo? Gente, eu penso que na prática essas coisas ficam muito confusas. Por quê? Porque, vejam bem, a prática do pessoal da Igreja Católica faz com que... Parece que tem alguém tentando entrar, eu vou só dar um tempinho. Camila, eu vou permitir, ok. Parei a apresentação, vou voltar. Dentro da prática da Igreja Católica, nós temos a questão... Como é que o povo entende essa questão? Como é que o povo faz com relação aos seus santos?
as pessoas são devotas de um determinado santo e passam a vida sendo devota desse santo, inclusive com não só prestando homenagem, mas fazendo promessas, e promessas essas que acabam sendo cumpridas e muitas vezes promessas esquisitas. Tem gente que é devoto de determinados santos, para te falar a verdade, eu nem ouvi falar desse santo, né? Nunca, ainda como católico, quando católico, eu não me lembro de ter ouvido falar desse santo, mas dentro da igreja existe um calendário de santos e alguns são devotos de São Benedito, Santo Expedito, Santo Antônio, São João, Santo não sei o que tem. E esses ditos santos, assim como Maria, eles têm uma participação muito clara dentro da fé religiosa católica, que é o poder da intercessão. Ou seja, quando você venera alguém, você também pode pedir para essa pessoa fazer a intercessão junto a Deus a respeito da sua vida. E isso é um problema, porque você tira das Escrituras uma prática que é cabível ao Espírito Santo e a Jesus, quando o texto de João fala que nós temos um advogado junto ao Pai. Jesus, a saber, Jesus Cristo, né? Ou seja, a colocação na prática de culto, ainda que seja veneração aos santos, acaba criando um problema enorme. Por quê? Porque as pessoas acabam se ligando aos santos, a Maria, para chegar-se a Deus. E isso tem um problema, porque, de uma certa maneira, a prática dessa história vai assim, se não totalmente, ela vai dar mas muita margem à adoração às pessoas, ao entendimento de que essas pessoas têm um poder especial para interceder por você junto a Deus. Nós fazemos, sim, honra a quem deve ser honrado, certo? Mas não de uma maneira a venerar essa pessoa, muito menos para adorar. Essa é uma prática comum dentro da igreja reformada, a honra a quem merece honra, mas não veneração e não adoração. Vejam só, nesse site... Oi? Desculpa te interromper, você compartilhou sua tela, mas ela não está sendo apresentada para a gente. Vamos lá. É intencional ou você realmente acha que... Não, vou voltar, Fábio. Ok. Vou parar a apresentação, vou apresentar agora, vou colocar uma janela, vou clicar, vou compartilhar, vou abrir o meu PowerPoint e vou... Mais uma vez ele entrou, ele fala que você está apresentando para todos, mas a tela que você está apresentando não está aparecendo o slide. Eu estou vendo por que isso está acontecendo. Clicando novamente. Vou começar de novo. Vou parar a apresentação. Vou apresentar agora. Vou tentar a tela inteira. Coloca a tela inteira e só abre no seu slide que aí ele vai direto. Eu preciso compartilhar, né? Compartilha a sua tela toda, sem ser uma aqui específica. Ou você pode apresentar só uma janela. É que eu acho que é a janela que não está funcionando, Camila. Isso, agora foi. Foi? Agora foi. Agora é só você colocar em modo apresentação que está o seu PowerPoint inteiro. Mas então, no módulo, para eu colocar o módulo de apresentação, está aparecendo uma janela bem no meio do módulo de apresentação. Entendi, mas... É só você clicar na setinha. Clica na setinha para a direita. Que ela sai. Isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Nada como conhecendo a tecnologia, né? Todo mundo aprendendo na quarentena, Sidão. Todo mundo aprendendo, cara. Então, vejam só, vamos voltar. A questão da imagem. Essas imagens, no entanto, os cristãos nunca fizeram porque a igreja nunca permitiu. As imagens sempre foram, em todos os tempos, um testemunho de fé. Nós já falamos sobre a igreja
católica ortodoxa. Dentro da Igreja Católica ortodoxa, né, que é a parte mais oriental da Europa, ali, Grécia, Rússia, não existem imagens, ou melhor, não existem as estátuas em 3 dimensões. Existem imagens, mas no sentido icônico, ou seja, é uma pintura. Mas dentro da Igreja Ortodoxa Católica, nesse sentido, não existem a imagem, não existem as imagens do santo tridimensionais, para que não tenha problema na questão da adoração. Até faz mais sentido, porque você olha para aquela imagem, você tem uma percepção de alguém que caminhou com Deus, mas você não tem aquela percepção de uma adoração a um ídolo. Coisas essas que deixam muito próximo na questão da Igreja Católica mais ocidental, mais romana. Bom, vejam só, as imagens, no finalzinho, as imagens nos lembram que aqueles que elas representam chegaram à santidade por graça e obra do próprio Deus. São exemplos a serem seguidos. É verdade. É verdade. Alguns, eu não conheço todos, mas alguns são exemplos a serem seguidos. Ou, pelo menos, se não na totalidade das suas vidas, muitas coisas, muitos homens e mulheres de Deus tiveram importância na história eclesiástica a ponto de nós olharmos para eles e falar, puxa vida, esse cara, essa pessoa, esse homem ou mulher fez, ou eles fizeram diferença e é um exemplo a ser seguido. Contudo, existe assim um tênue problema que, na prática, isso vira um problemão. Bom, antes de nós darmos continuidade a essa questão, deixa eu abordar um pouco a questão de pecado. Por quê? Porque eu vou falar de um assunto logo que é o purgatório. Então, só relembrando, né, nós falamos nas questões de dogmas e algumas questões a respeito de decisões conciliares, nós já passamos por fé e obras, nós já passamos por dogmas marianos, já falamos alguma coisa agora sobre a questão de veneração e adoração à imagem. Um outro problema que é peculiar nessas questões insolúveis é a questão do purgatório. Para que a gente fale sobre a questão do purgatório, nós temos que falar um pouco a respeito do que é pecado. Vejam só, uma definição, gente, é uma definição mais estrutural aqui, tá bom? Assim, a gente não vai entrar muito em detalhes teológicos, devo dar uma apresentação mais básica do que é pecado para a gente entender a questão do purgatório. Bom, dentro da teologia reformada, dentro das igrejas reformadas, de uma maneira geral, o entendimento sobre pecado passa pela seguinte definição: qualquer coisa contrária ao caráter de Deus é pecado. Ou seja, se estiver fazendo alguma coisa, se você estiver pensando, falando, fazendo alguma coisa que é contra o caráter de Deus, é pecado. Ah, mas pensar também pensar também. Porque o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 5, diz o quê? Se você estiver pensando, você já adulterou. O pecado nasce no pensamento, né? Ele vai ser concluído, de fato, na história, mas ele nasce no pensamento, na ideia concebida. O pecado é algo existente na vida daquele que crê. 1 João diz isso lá no seu capítulo 1, versículos de 8 a 10. Paulo vai dizer isso claramente no livro de Romanos. O padrão contra essas questões é nós andarmos na luz. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz isso. Também as Escrituras vão falar que existe uma prevenção, ou seja, tome alguns cuidados para que você não caia nessas questões pecaminosas. Quais são essas prevenções, a grosso modo, sem entrarmos em detalhe?
a palavra de Deus, que é alguma coisa que nós devemos nos debruçar e estudar constantemente. Existe, sim, a intercessão de Jesus, como a gente vê lá em João 17, versículo 5. 1 João, que vai falar que Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. A ação do Espírito Santo, que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, o Espírito Santo é aquele que toca a nossa consciência, dizendo que aquilo que nós fizemos ou estamos fazendo é pecado. Qual é o remédio dessa questão toda? Nós temos que ir diante de Deus e confessarmos. Essa palavra tem a ideia de concordância. A gente vai diante de Deus e fala assim, realmente, Deus, eu pisei na bola. Isso que eu fiz é pecado. Essa questão de confissão é o sabonete, né? O sabonete do cristão. Se confessares os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Tem penalidade o pecado? Tem, as escrituras falam isso. A perda de comunhão com Deus, a questão não é a salvação, né? Embora alguns pensem de alguma maneira diferente, mas você perde a comunhão com Deus na questão da penalidade. Por quê? Porque o seu pecado está pago naquela cruz, mas tem problema de comunhão, sim. Tem a questão da exclusão da igreja local, quando a pessoa não recebe a advertência dada pela igreja, vai um, vai dois, vai à igreja, essa pessoa está excluída da comunhão da igreja local, conforme fala 1 Coríntios, tem a disciplina lá em Hebreus capítulo 6, aquela dura cerviz, né? Está falando, Deus está agindo, e as pessoas não percebem, aí Deus vem com a vara da disciplina. O elástico de Deus é um elástico que vai esticando, mas uma hora ele solta uma ponta, e aí a gente leva uma elasticada. Toda vez que eu trato desse assunto com alguém pergunta para mim, mas que tipo de disciplina? Não sei, Deus pode disciplinar na nossa vida de várias formas, né? Ele é extremamente criativo nessa questão, eu não sei, mas a disciplina é uma penalidade, ou seja, Deus está falando, eu estou falando, você não está entendendo, então eu vou disciplinar você. E às vezes, conforme lá fala em 1 Coríntios, capítulo 11, até a morte física como penalidade ao pecado. Bom, eu estou dizendo isso de uma maneira geral, tá bom? A gente não vai entrar em nenhum texto, porque não é o foco da nossa conversa aqui. A nossa conversa é mais nas questões da fé e da teologia da Igreja Católica, que difere da nossa teologia e compreensão como reformados. Bom, tendo essa compreensão macro do que é pecado, vamos entender um pouco o que a Igreja Católica fala a respeito de pecado para a gente entender o que ela fala a respeito de purgatório. O Catecismo da Igreja Católica faz uma diferença entre pecado que é mortal e pecado que é venial. Eu acho que vocês que foram ou passaram por Igreja Católica, esse termo não é tão estranho, pecado mortal e pecado venial. A primeira situação, pecado mortal, o ser humano teve um comportamento tão grave, que rompeu sua ligação mais profunda, tanto com Deus quanto com o próximo. Essa é a ideia de pecado mortal. Ou seja, o camarada, a pessoa, o ser humano, ele rompeu de tal forma com os preceitos ensinados nas Escrituras que o rompimento foi tal, tanto com Deus quanto com o próximo, e aqui eles estão falando do primeiro mandamento e do segundo mandamento, que são, que dentro da caracterização, são os mais importantes, né? Só para a gente ter uma ideia. E aí, o melhor, esse grau de importância é o que vem primeiro e em segundo, que Jesus está ensinando ali nos evangelhos. E esse é caracterizado como um pecado mortal. O que difere do pecado venial? A ligação com Deus permanece, mas ela não é perfeita. Ou seja, no dia a dia, a gente vai cometendo uma série de delitos que vai tendo problema nesse relacionamento com Deus. Acontece que quando o homem chega no final da sua vida, ele deve entrar com um contato com o Deus totalmente santo. Como é que isso acontece? Aí que está o problema. Como é que a Igreja Católica vê essa questão? Primeiro é o seguinte, gente, vamos deixar muito claro nessa questão aqui.
Primeiro, deixa eu ler para vocês, e aí a gente complementa essa ideia. Com Deus, ninguém convive se não for totalmente dele. O livro de Apocalipse. Que no céu, na cidade santa, na Nova Jerusalém, não entrará água impura. Então, a Igreja Católica entende assim, olha, a Bíblia diz o seguinte, nada que é impuro entrará no reino de Deus, na cidade santa. Ok. Aí, estabeleceram-se, ao longo do processo de conciliar, um lugar. Que lugar que é esse? É um lugar teológico, onde a Igreja entende como sendo o purgatório, que significa a graciosa possibilidade que Deus concede ao homem de poder e dever, na morte, amadurecer radicalmente. O purgatório é esse processo doloroso, como todos os processos de ascensão e educação, no qual o homem, na morte, atualiza todas as suas possibilidades. Ele purifica-se. Daí o termo purgatório vem da palavra purgar, de todos os limites, fruto da própria história de pecado, dos maus hábitos adquiridos ao longo da vida. Aonde que se baseia esse texto? Em 1 Coríntios capítulo 3, quando diz que você não pode colocar nenhum outro alicerce, ou fundamento, ou aquela ação inicial de ser, que é Jesus Cristo, mas o que se edifica sobre esse alicerce pode ser ouro, prata, feno, materiais que vão ser consumidos pelo fogo. Mas, veja só, você vai entrar no céu, mas vai entrar chamuscado, essa é a ideia. Em Hebreus capítulo 12, a questão da disciplina. Muito bem, então a Igreja Católica ela estabeleceu um espaço entre o momento que você morre até o momento que você entra na eternidade, na presença de Deus. Se você tem algum problema que não foi acertado e que você ainda não tem a santidade necessária para entrar na presença de Deus, você vai passar por um purgatório. O purgatório é um espaço teológico onde você paga algumas coisas que você não chegou a confessar aqui enquanto vivo. Muito bem, mas é um probleminha, né, gente? Porque como é que se dá essa questão? Bom, primeiro vamos ser muito transparente com a própria Igreja Católica, dizendo o seguinte, a Igreja Católica não entende que todo mundo vai para o céu. A Igreja Católica entende que se confessou a Jesus Cristo, você entra, senão você não entra. Se morreu sem confessar Jesus, você vai para o inferno, sim. Esse é um pensamento comum entre a Igreja Católica e a Igreja Reformada. Mas a Igreja Católica vai fazer a afirmação que, embora você seja salvo, você tem um espaço para percorrer dentro da ideia teológica até chegar na presença de Deus, porque Deus é santo e não contempla o pecado. Bom, quanto ao tempo que se fica no purgatório e quais as sentenças que você tem no purgatório, esse é um problema da economia divina. Ou seja, Deus é santo, Deus sabe, e Deus vai fazer a penalidade necessária, ou vai impor a penalidade necessária para você ser purgado e entrar na presença de Deus. Ok. 1 Coríntios não fala isso. Hebreus também não fala isso. Não tem a menor possibilidade, dentro desses textos, de você encontrar uma defesa ampla para essa questão de espaço onde você purga os seus pecados. Não existe. A ideia é uma ideia complicada. Por quê? Porque ela vai fazer âncora com o sacramento da fé católica, que é a confissão. Nós vamos ter que entrar mais em detalhes sobre essa questão quando nós tratarmos os sacramentos na Igreja Católica, um dos 7 sacramentos, que é a confissão. Bom,
Dentro da confissão, vamos adiantar um pouco essa matéria. Dentro da confissão, você vai entender que existe sim a possibilidade de, ainda que você tenha cometido um pecado mortal, se você fizer a confissão desse pecado mortal e você for, vamos dizer assim, perdoado pela autoridade que está ouvindo o seu pecado, você pode ser perdoado dele. Pecados veniais são aqueles que você comete no seu dia a dia e durante o processo da Eucaristia, que é a missa, mas a gente vai ter que entrar em mais detalhes sobre essa questão, você pode ser perdoado. E você precisa fazê-lo antes de celebrar a Eucaristia. Aí você, eu não sei se vocês são ou não, ou quantos daqui participaram da Igreja Católica. Antes da missa existia, e eu não sei se existe mais, aquele momento onde você tinha a oportunidade de entrar no confessionário e confessar para o sacerdote a respeito de como foi a sua semana, para você poder participar da Eucaristia. Bom, mas como é que surge essa questão de purgatório? Naquela época, reinava. Olha, nós estamos estamos olhando concílios que antecedem e muito as questões da prática reformada, de 1547. Reinava, então, a insegurança quanto ao batizado, que houvesse cometido um pecado mortal e, em consequência, se achasse excluído da vida comunitária da igreja. Então, a pessoa era crente, cometeu um pecado mortal, a igreja vai disciplinar, ela exclui da comunidade. Tá bom, quanto tempo essa pessoa vai ficar excluída e como é que ela volta para a celebração da Eucaristia? Quanto tempo ela fica excluída dessa comunidade ou não? E em suas dúvidas, autoridades eclesiásticas decidiam conceder a reconciliação que às vezes parecia demasiadamente prematura, motivadas pelo pensamento de que, além da morte, existe uma possibilidade da purificação e da reconciliação. Quem mais difundiu a doutrina do purgatório foi o Papa Gregório Magno. Olha lá, ano 590 e ano 600, gente. É século VI, século VII. É muito tempo atrás, muito tempo atrás. Então, eles tinham um problema para resolver. O que vai acontecer se a gente der a permissão para essa pessoa voltar, que cometeu um pecado mortal, voltar ao seio da comunidade cristã e participar da Eucaristia? Será que a gente não se antecipou na questão da liberação dessa pessoa para a participação da Eucaristia? Bom, como tem um problema nessa questão, eles se reúnem e pensam em algum modelo teológico para que, ainda que o perdão da comunidade para aquele que cometeu um pecado mortal, ou seja, uma separação clara de Deus e com o seu próximo, eu vou citar algum aqui, tá bom? Só para ficar um pouco mais claro. Vamos pensar que a pessoa assassinou alguém, ela está quebrando um mandamento, não matarás. Então, essa pessoa matou alguém, ela foi excluída do seio da comunidade. Quanto tempo essa pessoa fica excluída? Bom, para não correr nenhum risco dizendo que o tempo foi pouco ou foi muito, cria-se um ambiente teológico chamado purgatório. Se nós erramos aqui, ainda essa pessoa tem a possibilidade de passar por um espaço chamado purgatório para entrar na presença de Deus. Então, essa é a ideia original da criação do purgatório. A reforma não entende assim. As igrejas reformadas de hoje também não entendem assim. A nossa segurança está na questão do pagamento feito pelo Senhor Jesus e na confissão, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Nós não estamos dizendo na questão da salvação, gente. Nós estamos dizendo na questão da caminhada com Deus. No meio dessa caminhada,
Para nós não existe pecadinho e pecadão, existe pecado e existem consequências sobre esse pecado cometido. Às vezes as consequências são maiores e às vezes as consequências são menores. Se você cometer um crime que fere a Constituição, você pode ir preso. Se você cometer um delito que é, por exemplo, mentir para o seu chefe, você pode ser mandado embora como punição pelo seu erro. Contudo, você não vai preso. Existe uma diferença entre as questões da pena sobre o exercício do pagamento, né, de um erro cometido. Então, quando nós estamos com algum problema, as Escrituras deixam muito claro que vá e confesse o seu pecado, porque ele é fiel e justo para perdoar. Gente, não necessariamente você está excluído da penalidade do seu pecado. Eu tive contato com uma pessoa, numa comunidade que eu participei, que ele foi acusado de assassinato, ele se meteu numa confusão, tá? Ele acabou atirando e matou uma pessoa. E ele convivia na comunidade, antes mesmo da gente entender o que tinha acontecido e o que era realmente, ele convivia dentro da comunidade na qual eu participava. Nós não sabíamos. Depois de um tempo, houve um mandado de prisão para essa pessoa. Ele foi preso, aí ele chegou até nós, ele falou tudo o que tinha acontecido, e nós acompanhamos todo o processo. Eu, inclusive, cheguei aí no julgamento dele. Ele foi julgado, ele foi absolvido daquela situação, houve uma reconciliação com a justiça do país, e houve um tratamento adequado para essa questão dentro da igreja. Posteriormente, ele acabou de novo envolvido numa outra questão de roubo, e ele, como ele já não era, eu não lembro, eu não sei o nome aqui da questão legal, mas ele acabou sendo preso e ficou um tempo afastado da sociedade, da sua família e do seio da igreja. A hora que ele voltou para a igreja, a hora que ele foi solto, ele voltou para a igreja, reconciliou-se com a igreja, então ele pagou o preço junto à sociedade, e hoje ele é um ministro do Evangelho. Ele prega o Evangelho, e eu tenho muita alegria de conhecer e ter vivido com essa pessoa. Mas existem penas, sim, sobre essas questões de delito, né? E às vezes essa pena é variável. Contudo, a questão de purgatório é uma questão que não faz parte do nosso entendimento reformado. Gente, alguma pergunta ou posso continuar? Muito bem. Então, vamos em frente. A questão do purgatório também vai esbarrar, gente, nessa questão da oração pelos mortos, né? Isso é uma questão, às vezes, complicada, e eu não sei quantos de vocês já passaram por isso, mas recentemente eu acabei passando por isso num grupo, uma pessoa que é cristã, convertida, perdeu a mãe agora por uma questão do coronavírus, estava muito abatida, e no grupo ela acabou pedindo que o grupo estivesse orando pela mãe dela. Eu tomei a questão da oração para mim, não deixei que ninguém fizesse no grupo, porque eu achei que algumas pessoas preocupadas com a própria situação que essa pessoa no grupo estava passando, poderia incorrer em algum erro, não só teológico, como também em alguma questão de fala para essa pessoa. Eu acabei orando e agradecendo a Deus pela vida da mãe dela, pelo tempo a oportunidade que ela passou com a mãe, e pedindo que Deus estivesse consolando o seu coração. Contudo, a questão ainda está
estava na sua mente, na sua consciência, no problema de definir a sua teologia. Ela pede por uma questão de oração pela mãe, para que Deus, de uma maneira ou de outra, seja misericordiosa com a mãe, porque ela não sabia se a mãe era convertida ou não. Isso vai encontrar um eco dentro de 2 Macabeus, capítulo 12, do versículo de 42 a 44, que a igreja define como um livro inspirado, um livro canônico. E a gente já viu essa questão que desde a Vulgata Latina existe uma consideração com esse livro, dizendo que ele não faz parte da canonicidade. Ele é chamado deuterocanônico, ou seja, ele tem uma canonicidade secundária. Ele é um livro histórico, contudo, no capítulo 12, faz uma afirmação que é salutar orar pelos mortos. E a Igreja Católica tem essa definição. Por quê? Porque se você tem o purgatório, você vai pedir para que Deus tenha misericórdia para com aquela pessoa que está no purgatório e abrevie o tempo que ela está purgando os seus pecados e permita que ela entre no paraíso. Eu sei, é um pouco confuso, mas eu só estou trazendo aqui ao conhecimento, se é que vocês não o tinham a respeito dessa questão, mas é uma questão que está presente dentro da teologia da Igreja Católica. Bom, então vamos chegando ao final da aula, mas a gente vai falar sobre a questão da infalibilidade papal. Muito bem. O dogma da infalibilidade papal é um dogma de fé, hein, gente? Essa questão aqui, entre aqueles 8 dogmas de fé da Igreja Católica, esse é um dogma. Semana passada, o Vlad, participando desse momento conosco, ele falou que, citou, né, ele deu uma contribuição para a aula, dizendo que muitas das questões que nós não concordamos é uma definição do Papa, do Concílio. É verdade, é isso mesmo, é uma definição do Papa e do Concílio, e não necessariamente das Escrituras. É aquela questão da tradição e do magistério. Lembrando que a Igreja Católica ela tem 3 pilares de apoio: Escritura, tradição e magistério, enquanto que a Reforma Protestante ela é pautada única e exclusivamente pelas Escrituras e por aquilo que as Escrituras diz. Só a Escritura, só Cristo, só a graça, só a fé e somente a Deus devemos dar glória, e isso a gente vai encontrar dentro das Escrituras. O dogma da infalibilidade foi instituído no Concílio do Vaticano I, em 1869 a 1870. Depois desse concílio, a gente só vai ter o Concílio do Vaticano II, que é do ano de 1965. Ele foi convocado pelo Papa Pio IX e está dentro do documento chamado Pastor a Eternus. Ele foi publicado em julho de 1870, portanto, a segunda parte, né, do século XIX, e ele estabeleceu a primazia do Papa sobre toda a Igreja e definiu sua infalibilidade na questão da doutrina e da fé e da moral. Na opinião de críticos, trata-se de uma tese controvertida, baseado mais nas ambições políticas de Pio IX que em fundamentos bíblicos. Depois eu vou dar um pouco do histórico a respeito dessa questão. A decisão do Concílio do Vaticano I transformou o Papa, por decreto, em sucessor de Pedro. Como primeiro entre os discípulos, o Novo Testamento atribuiu a Simão Pedro uma posição de destaque entre os apóstolos. Sua sucessão, porém, não é descrita no texto. Ela é resultado da tradição católica. É assim.
Esse texto eu também peguei de um site católico, tá, gente? Não tem, desculpa, aliás, não é um site católico, é o www.dw.com. Vocês já devem ter ouvido falar do primado de Pedro. Essa é uma expressão ligada com o magistério da Igreja Católica e a infalibilidade do Papa. Ou seja, para que a infalibilidade tenha sucesso, entendam bem, para que essa questão que foi decidida no concílio tenha sucesso, é necessário que você argumente essa questão da infalibilidade sobre uma questão teológica apresentada no Evangelho, que está lá em Mateus capítulo 16. Quando Jesus pergunta para Pedro quem é que o povo diz, ou quem o povo está dizendo que eu sou, Jesus falando. Aí Pedro responde, alguns dizem que você é João Batista, que você voltou dos mortos, outros dizem que você é um profeta, e Jesus faz para Pedro a seguinte colocação. Quem você, Pedro? Eu quero saber de você. Quem você diz que eu sou? Aí Pedro afirma, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma afirmação extremamente poderosa ali no livro de Mateus, contundente. Jesus fala assim, Pedro, deixa eu falar uma coisa para você. Não foi nem sangue e nem carne que declarou isso para você, mas essa mensagem veio do céu, veio do meu Pai. Foi o Pai que colocou essa afirmação no teu coração, Pedro. Você precisa entender isso. E eu quero dizer uma coisa para você. Você é Pedro. E sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. Aqui vem uma questão de como ler o texto com a hermenêutica correta a respeito da afirmação de Jesus dentro de toda a Escritura. Para você entender a infalibilidade do Papa, é necessário que haja uma afirmação paralela dizendo que, como primado de Pedro, como sequência do primado de Pedro, o Papa é a sucessão apostólica desse indivíduo, desse apóstolo. Todos os papas, eles são sucessões apostólicas do apóstolo Pedro. Aí fica mais fácil você compreender a infalibilidade. Por quê? Bom, se é uma sucessão apostólica, o sucessor tem autoridade. Lembrando, gente, que essa questão de sucessão apostólica, ela não ocorre no seio da igreja de repente. Em 1054, quando o bispo de Roma quer ter a primazia sobre toda a igreja católica ortodoxa se divide, ela rompe com a igreja. Hoje, a Igreja Católica do Oriente e a Igreja Católica do Ocidente, elas tiraram a sua excomunhão mútua, mas o patriarcado da Igreja Católica Ortodoxa existe e o Papa na Igreja Católica Apostólica Romana existe. Então, essa definição é uma definição que há muito tempo existe uma tentativa nos concílios de colocar essa questão de autoridade, ela vem a estar presente na Igreja na questão quando o imperador Carlos Magno entra na história e comunga igreja e política. Fica uma questão ali, o imperador apoia a igreja apoia o imperador, e a questão fica no sumo pontífice. Há muito tempo, o Papa, o bispo de Roma quer tomar para si o poder da instituição, da igreja, quer ser o chefe da igreja. E dessa questão surge essa primeira ruptura com os ortodoxos, e depois vai surgir a ruptura
lá no século XVI com a Igreja Protestante. E é interessante a gente notar que dentro desse conceito existiram sim alguns problemas. Até hoje, o católico que se nega a reconhecer o primado de São Pedro, essa questão que eu coloquei sobre os apóstolos e a igreja, é ameaçado de excomunhão. A introdução do dogma da infalibilidade do Papa levou muitos católicos a abandonarem a igreja. O principal adversário e líder da oposição a essa doutrina foi o teólogo alemão Ignaz von Dürer. Olha, me desculpem os alemães aqui presentes, porque eu não consigo falar talvez a palavra da maneira certa, mas esse líder, ele fez oposição ele era católico, é teólogo católico, e ele fez oposição, porque ele não entendia essas questões como questões para ser dogmáticas. Ele não via fundamentos bíblicos, nem histórico para essa questão do Papa ser infalível na questão de fé e moral. Esse teólogo alemão não teve muito tempo para propagar suas críticas, é verdade. Ele é excomungado em 1871, e isso foi publicamente. Então, todas as pessoas que se levantaram contra essa questão da infalibilidade do Papa, eles foram excomungados. O Papa é infalível na questão de fé e moral, e aqui tem uma palavra em latim, que é a palavra ex cátedra, ou seja, da cadeira, do assento, do trono, do lugar central do poder. Quando o Papa profere alguma palavra na questão da fé e da moral ligado à fé, é infalível. Tá certo. Passa também pelo colegiado de bispos, tá? Mas a última palavra, quem assina, quem fala concordo, quem fala é isso mesmo, é o Papa. Exemplos. Se o Papa definir que alguém é santo dentro daquelas questões da santidade, para ser venerado, né, que passa... Está tendo uma mudança no Vaticano agora, mas passa primeiro pela beatificação, precisa verificar se aquela pessoa pode ser beata. Depois de ser uma beata, aquela pessoa, ela vai passar por um processo crítico dentro da Igreja Católica para verificar se realmente ela pode ser declarada santa. A partir do momento, ou santo, né? A partir do momento que ela é declarada santa ou santo pelo Papa, essas questões são irrevogáveis, são infalíveis, ou seja, em tempo algum, de forma nenhuma, alguém vai poder dizer o Papa errou. Não. O Papa é infalível. Por isso que a gente vê as questões conciliares, nas questões conciliares, a questão da Virgem Maria. Ela foi sempre virgem, ela foi concebida sem pecado e ela subiu aos céus em corpo e alma. Aonde está escrito isso? Em lugar nenhum. Mas, dentro da questão de fé e moral, o Papa pode e deve assumir a infalibilidade dogmática. Ele estabelece isso. O concílio, o colégio de bispo, define assim. E, a partir de agora, é regra de fé dentro da comunidade católica. E se você não concordar com isso, você não faz parte da Igreja Católica. Você é um protestante. Muito bem. Vamos lá. Vou voltar aqui. Micael, eu não sei se eu falei corretamente o nome do nosso amigo alemão lá, tá? Eu também não sei falar, não. Tá bom. Antes de eu falar um pouquinho mais sobre as questões
do que estava acontecendo na história sobre essa questão da infalibilidade. Já são 7 horas e eu gostaria... Desculpa, é isso mesmo. 7 horas e eu gostaria de saber se você só tem alguma pergunta para a gente dar continuidade nessas questões essa semana que vem. Que o Fábio só me deu 1 hora para a gente conversar, tá? Como que fica quando um papa discorda do outro? O que acontece? Um papa vira e fala, comunismo é do diabo, o outro não, comunismo é de Deus. E aí, então, como que fica isso? Então, aí é o seguinte, em momento algum você vai definir qualquer coisa dentro da Igreja Católica e a gente não vai encontrar esse tipo de coisa achando que o Papa não peca, tá? O Papa peca, a Igreja Católica concorda que o Papa é também um pecador, o Papa deve se confessar de maneira, para outro sacerdote, né? Ele deve se confessar de maneira constante, e a gente vê alguns papas que deram exemplo nesse sentido de confessar 2 a 3 vezes por semana, mostrando que ele era, sim, um pecador. A questão não passa pelo achômetro do Papa falando o comunismo não vem de Deus, a república vem de Deus, ou a democracia de Deus ou não. Essa não é uma questão que difere. O Papa pode ter as suas opiniões particulares sobre qualquer outro tipo de questão. A questão deve estar relacionada com a fé, e não com posições, sejam elas de cor de roupa, até mesmo nas questões de usos e costumes da Igreja Católica. Os papas diferem nessas questões. O Papa Francisco, por exemplo, ele é muito mais simples nas suas vestimentas do que era o Papa anterior, né? O cardeal que era chefe da Congregação da Fé, né? Ele se veste de uma maneira diferente. Ele é franciscano, né? Então ele tem uma mente mais simples na questão das exigências de vestes e tudo mais, enquanto que os anteriores não tinham essa visão franciscana. Isso não é problema dentro da Igreja Católica. E também a gente, sei lá, cada um tem a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar. Então, isso não pega dentro da Igreja Católica, viu, Micael? O que pega é uma questão de fé. Por exemplo, nenhum Papa vai poder chegar e falar assim, olha, gente, purgatório não existe. Isso foi uma invenção lá do século tal. Essa questão da Virgem Maria, de ter sido concebida sem pecado, essa questão não existe. Não pode se chegar a essa questão. Por quê? Porque está aqui em xeque a infalibilidade na questão da fé. Então, um Papa atual jamais vai revogar um dogma estabelecido anteriormente. Tá? O que ele pode fazer é estabelecer um outro dogma. Ele pode convocar um concílio, o colégio de bispos se reúne, eles vão discutir a respeito da fé, daquele problema que está acontecendo, e eles estabelecem um postulado a respeito disso. A partir do momento que o Papa diz, ok, pronto, é um dogma de fé. A Nicole perguntou o seguinte, a palavra do Papa constitui dogma de imediato? É isso que eu respondi, tá? Primeiro, para ser um dogma, precisa passar por um concílio, um colégio de bispos. Aí eles analisam essa questão e se tiver, veja só, a postura que eles vão ter em relação a essas questões, se existe algum problema político, pode até existir. Essa questão da infalibilidade, gente, nós vamos voltar a ela logo no comecinho de domingo que vem, para vocês entenderem a história, o que estava acontecendo, por que eles se reúnem e faz uma afirmação tão pesada como essa, o Papa é infalível na questão de fé e moral.
Por quê? O que está acontecendo? Se a gente olhar todos os concílios da igreja, o concílio se reúne, o Papa decreta, porque está acontecendo alguma coisa no meio da igreja, um burburinho na igreja. E aí a igreja se reúne para definir aquele burburinho. Tem outras coisas que eles definem no colégio, no concílio, tá? No colégio de bispos, sob a autoridade do Papa. Tem algumas coisas triviais dentro da igreja ali, mas nas questões de fé, que passa a ser dogma, o Papa é infalível. Por isso, quando a gente vai falar com alguém que é católico, ainda que seja irmão cristão, e a gente vai argumentar alguma coisa a respeito de um dogma, e a gente fala assim, mas não está nas escrituras. Se ele estudou, ele vai afirmar para você, faz parte da tradição do magistério, e isso compreende o dogma da infalibilidade do Papa. E aí a gente fica sem alternativa nenhuma para tratar desse assunto. Imagine o seguinte, imagine que surja um problema dentro da Igreja Batista Fonte, tá? E que a gente precise discutir teologicamente aquele problema. Aí o Fernando convoca todo o colegiado, onde participa os pastores, os anciãos, os presbíteros, né? Convoca todo mundo ali para definir essa questão. Aí define-se a questão teológica. Vamos supor que seja, a partir de agora, ninguém pode entrar de bermuda dentro daquele espaço onde a gente faz o nosso culto dominical. Tá bom? Todo mundo tem que entrar ou de calça comprida ou de saia, calça comprida ou saia, e não pode mais entrar de bermuda. O colégio ali estabelecido pela própria igreja define isso, e a gente entende que quando o Fernando for lá na frente, a palavra dele é infalível, ou seja, ele diz assim para o público, para o grupo que está reunido, para a igreja, fonte que está reunida ali, para os membros, a partir de hoje não pode mais frequentar a igreja de bermuda. Isso passa a ser um dogma da igreja. Por quê? Porque nós entendemos que o Fernando tem a autoridade da infalibilidade, aquilo que ele decretou juntamente com o colégio, o colegiado, passa a ser dogma. Então, todo mundo, em todas as outras igrejas, o pessoal vai de bermuda, de chinelo, de chapéu, de tênis, tal, mas na Igreja Batista Fonte não pode ir de bermuda. É isso, só que, claro, estou falando de questões um pouquinho mais profundas, né, gente? Não tão trivial como essas questões de usos e costumes. Eu estou falando de uma questão de fé e de moral. Mas esse exemplo é só para vocês entenderem como aconteceria uma coisa assim. Parece brincadeira, né? Mas, de uma certa maneira, é um exemplo bem rasteiro, daquilo que acontece dentro da Igreja Católica Apostólica Romana com o dogma da infalibilidade do Papa.